Jesus. Queridos irmãos, que coisa mais maravilhosa pensarmos que a Bíblia, ela existe até hoje com histórias tão lindas, registradas para o nosso bem, registrada para exemplo de vida em todos os sentidos. É por isso que a Bíblia é realmente o pão da vida, né? Nós não podemos viver sem este pão. Nós temos que realmente nos alimentarmos. E eu sei que quando a gente não se alimenta direito desse pão, quando chega o final do dia, parece que a gente está, sabe assim, realmente enfraquecido, algo estranho, né? Mas como que é gostoso a gente poder compartilhar do amor de Deus, das histórias da Bíblia. Isso a gente deve fazer desde as mais tenras idades. A gente pensa que o bebê não entende, mas estudos têm mostrado que até os bebezinhos, eles entendem sim uma mensagem preciosa para a sua vida desde os primeiros meses. Olha que coisa mais interessante. Então, é para todos nós, né? E lá em Isaías 65, no verso 8, se vocês puderem me acompanhar, né? Jesus, eu quero abrir aqui para ler justamente com vocês, para a gente poder estar pensando juntinho, tá bom? Então, 65, verso 8. Assim diz o Senhor, como quando se acha vinho num cacho de uva, dizem, não o desperdices, pois há bênção nele. Olha só que interessante, o profeta Isaías dizendo, né? O vinho usado na festa, que nós vamos falar, na festa de casamento, né? Ele era puro e suave. Era o suco de uva. Então, o irmão White fala, né? Que era o que o profeta chama de o mosto, que se acha no cacho de uva, e do qual a bênção. Então, muitas pessoas confundem como um vinho, né? Um vinho comum que o povo toma, né? Que deixa a pessoa alcoolizada. Mas não, é esse suco de uva puro. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sabe? Jesus, ele foi convidado para estar em momentos sociais. Por que que Jesus era convidado? Olha, ele foi convidado para o lar de Marta, de Maria, de Pedro, de Lázaro. Ele sentava à mesa com os pobres, com os necessitados. As pessoas sentiam bem da presença de Jesus, porque ele era o convidado especial. Alguém interessado em ser atencioso, em ser gentil, amigos com os rejeitados. Rejeitados muitas vezes, né? É alguém que ninguém quer pôr a mão, diz Ellen White, né? Mas Jesus, ele era amável com os estrangeiros. Ele também foi convidado para nesse contexto histórico, né, que nós vamos falar agora, sobre uma festa de casamento. Então nós vamos colocar aqui, gostaria que vocês pudessem me acompanhar, em João, no capítulo 2, de 1 até 11. Eu vou colocar aqui o meu relógio poder acompanhar aqui. Olha, meus queridos irmãos, vamos acompanhar junto a leitura da palavra de Deus. As bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Estava ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 a 3 métradas. Jesus lhes disse: Enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente.
Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. O texto ele se refere ao início do ministério de Jesus. E conforme escreve aqui o apóstolo João, né, foi o primeiro milagre de Jesus. Mas não se trata apenas de um casamento. É a história de uma festa, que também representa nossas vidas. A história dos bons e dos maus momentos, dos desafios, né, e dos começos, dos recomeços, podendo ainda ser uma poderosa mensagem de salvação para nós também. E, mas por que o milagre de Jesus é tão importante? Porque nos apresenta passos necessários para um poder transformador de nossas vidas, das circunstâncias que às vezes nos envolvem. Uma incursão detalhada da descrição bíblica pode nos dar a conhecer os critérios para alcançar tal transformação que agora nós vamos começar a falar. Então, o primeiro, o convide a Jesus. Leia atentamente comigo o que está escrito no verso 2. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Olha, o milagre da transformação da água em vinho aconteceu naquele casamento por quê? Porque Jesus foi convidado pelos noivos. Não esperemos que Jesus promova qualquer transformação em nós sem que antes o tenhamos convidado para andar conosco na nossa jornada. A Bíblia nos diz em Hebreus 11, 6, que Deus é o galardoador dos que o buscam. Alguns, no entanto, têm ido buscar a bênção sem buscar primeiro esse galardoador. Os noivos da nossa narração foram sábios, porque eles resolveram mandar um convite para o dono da festa da vida, o Senhor dos casamentos. Que maravilha, né? Esse convite que Jesus recebeu e maravilhoso o que ele fez e o presente que ele pôde levar. Será que nós desejamos realmente uma mudança na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida? Sim, com certeza. Eu tenho que realmente mudar muitas coisas. Todos nós temos um pontozinho, porque nós estamos aqui para poder crescer, crescer em Cristo Jesus, né? Nós precisamos de almejar essa transformação de Deus em nossa vida. Mas é por isso que nós estamos aqui, buscando a Deus em primeiro lugar. É o que diz Mateus 6, 33, né? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E são todas as coisas vos serão acrescentadas. A verdadeira transformação acontecerá como consequência, né, de uma absoluta entrega a Cristo Jesus. Vamos ler Apocalipse 3, 20, aonde diz:
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Jesus, ele entrará na vida somente se abrirmos a porta do nosso coração. Ele jamais entrará sem ser convidado. Ao contrário, Satanás, ele busca uma invasão a fim de nos destruir. Então, vamos começar a cada dia convidando Jesus para entrar, para estar do nosso lado, para estar presente na nossa família, para estar presente nas nossas emoções, nas nossas vontades, nas nossas decisões. Vamos convidar a Jesus. O segundo passo é que devemos assumir a nossa necessidade. No verso 3, nós lemos: tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Naquele tempo, os casamentos judaicos, eles duravam cerca de uma semana. A família do noivo deveria proporcionar o alimento, o, o suco de uva, né, que era tão apreciado. E certamente a falta desse especial ingrediente, né, desse especial alimento, esgotar, era uma vergonha para eles. E a Maria teve essa sensibilidade de perceber isto. Ela reconheceu a necessidade antes mesmo que isso chegasse nos ouvidos dos noivos. E, inclusive, ela não queria que eles, né, tivessem essa decepção. Então, foi um grande desafio, né? Maria procurou a Jesus, né? Porém, ela procurou a Jesus sem ordenar que ele fizesse algo. Ela simplesmente apresentou o problema e deixou a solução nas mãos de Jesus. Que exemplo magnífico, né, de como podemos nos aproximar de Jesus, apresentar para ele os nossos problemas e deixar em sua santa e poderosa sabedoria a decisão. A resposta de Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora, no verso 4. Jesus estava lembrando a Maria de que a sua missão estava acima da relação de parentesco que possuía. Desejava que ela compreendesse de que nós também precisamos compreender. O que é? Esperar pela solução dos nossos problemas através dos métodos e tempo de Deus. Outro fato interessante no comportamento de Maria foi que ela exclamou, admitindo essa grande necessidade: acabou o vinho. Em poucas palavras. Quem sabe se em uma das nossas festas acabasse a bebida, logo no início alguém dissesse: por favor, fale baixo, para que ninguém saiba que isso aconteceu. Faça de conta que nada aconteceu, né? Não fale mais sobre isto, sobre algum problema na nossa vida que realmente está em falta, que estamos em necessidade. Você já pensou quantas vezes a alegria da vida acabou, permanecendo, né, aquela tristeza, aquela depressão, e permanecemos agindo como se nada tivesse acontecido, movidos pela vergonha e até mesmo pelo orgulho, né? E muitas vezes nós não somos capazes de admitir que o vinho da nossa vida acabou. Sabe, meus queridos, é muito importante, Deus espera de nós que a gente vá até a Ele
com as nossas necessidades, sabe? Conversar com Jesus, abrir o coração para o Senhor. Essa é uma experiência cristã necessária, porque nós não podemos ir sobrevivendo, né, omissos da necessidade de buscarmos a Deus, mas vivemos infelizes. Conta-se a história de um sobrevivente de um naufrágio que ele conseguiu chegar a uma ilha. E ele andava procurando alimentos e ele conseguiu alguns lugares que ele poderia conseguir alimento, quem sabe coco, alguma coisa que ele conhecia, né? E os dias foram passando, ele ali no tempo, né, no sol, e às vezes uma noite fria. Ele conseguiu ajuntar alguns pedaços de madeira e até mesmo da embarcação, né, que teve problemas, e ele então conseguiu fazer um abrigozinho para ele. Ele ficou feliz, porque ali ele podia se proteger do sol, ali ele podia também passar a noite mais seguro. E um dia, ele já estava muito cansado, ele saiu para buscar alimento e demorou um pouquinho a voltar. E quando ele estava chegando no seu abrigo, qual foi a surpresa que ele teve, meus queridos? Aquela sua choupana estava pegando fogo e a fumaça subindo. E ele então ficou muito angustiado e falou: Deus, mas por que que o Senhor fez isso comigo? O meu único sustento que eu tenho aqui, proteção, agora se foi, eu não tenho mais nada. Ele ficou muito triste e ele passou a noite ali deitado naquela areia. Só que de manhã, bem cedinho, ele ouviu um barulho. Era o navio que estava chegando. E ele ficou muito feliz e ele começou a bater os braços e a correr. E então, quando ele foi socorrido, ele perguntou para aquelas pessoas do navio: Mas como que vocês ficaram sabendo que eu estava aqui nessa ilha? Já faz tanto tempo que eu estou aqui. Ele falou, eles disseram: É porque ontem nós vimos uma fumaça. E por isso nós sabíamos que havia alguém aqui. E então, esse foi o motivo que Deus usou para poder salvar aquele homem. Mas será que ele escolheria essa circunstância, essa situação? Será que ele pediria para Deus: oh Deus, por favor, faça pegar fogo na minha barraca? Não, jamais ele faria isso, né? Então, meus queridos, é muito importante, né? Nós precisamos aprender a não carregar os nossos fardos sós, né? Nós devemos realmente ver, olha o que diz Mateus 11:28, né? Nós não devemos carregar o nosso fardo sós. É demais para nós muitas vezes, mas nós devemos atender a esse convite de Mateus 11:28. Vamos ler. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Descanse no Senhor e confia nele todas as suas necessidades, todas as nossas necessidades. E nós vamos ver o milagre acontecer. O terceiro, faça a vontade dele. No verso 5 nós lemos: Então ela falou aos serventes: Fazei tudo o que ele vos disser. Faça tudo o que ele vos disser. Foi o pedido de Maria, motivada pela segurança de que escutar a voz de Deus no momento da vida traz novas possibilidades. Não permitir que, sabe, o corre-corre da vida, as coisas que nos distraem, né, nos tire essa chance de descobrir a voz suave de Deus a falar a nós, na nossa existência. Precisamos entender
de que nada adianta reconhecer a nossa necessidade e não obedecer ao Senhor. Nós precisamos fundamentalmente obedecer, porque isto é muito importante. A obediência nos traz as bênçãos de Deus. Imagine se aqueles homens não obedecessem a ordem dada, né? Ou o pedido dado por Maria. Faça tudo o que ele vos disser. E Jesus disse. O que é que Jesus está querendo nos dizer também, né? Olha o que diz Salmo 119, 165. Muita paz têm os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. A obediência a Deus traz paz e a bênção da transformação. E aí, meus queridos, eu fico pensando, né? Todas as vezes que chega sexta-feira, eu fico imaginando, será que eu vou dar conta de fazer tudo? Para que no sábado realmente eu esteja, como Jesus disse, né, descansando, descansar a nossa mente, desligar a nossa mente do trabalho, de tudo. Mas nós devemos começar a observar o sábado desde o primeiro dia da semana, que é o domingo, já nos preparando para que o sábado seja deleitoso. E eu acredito que quando Jesus disse que nós devemos obedecer a sua palavra, ele não, né, iria tirar o sábado fora e deixar o resto. Por isso é importante nós observarmos a palavra de Deus, o que nos diz a palavra de Deus, né? E o verso 7 ele diz: enchei de água as taças, as talhas, e eles as encheram totalmente. Que maravilha! Poderia, quem sabe, um falar assim, tá bom, só a metade, tá bom. Não, eles a encheram totalmente. As talhas vazias representam o coração humano, que é muitas vezes duro e vazio. A palavra de Deus compara o ser humano a um vaso, que pode parecer lindo por fora, mas Deus vê exatamente, né, o que está dentro. E muitas vezes é coisa inútil, a menos que lhe seja dada a oportunidade de enchê-lo. E quando Jesus encher a taça do nosso coração, nós devemos levar às outras pessoas. E vejam só, tudo que os servos tinham que fazer era encher a talha com água, assim como os servos de Deus, né? Que enche o coração do incrédulo, das pessoas que não têm esperança desse poder maravilhoso de Deus, né? Mas nosso trabalho inclui, então, apresentar o Salvador ao pecador, preenchendo, né, o seu vazio com aquela salvação. E Cristo é que realiza o milagre. Nós apenas enchemos, permitimos, né, encher a talha. E Jesus vai preencher, Jesus vai fazer o milagre no coração das pessoas. Esse milagre transformador, assim como ele fez naquele dia, né? Todavia, não encha a talha pela metade, como diz o texto, né? Que foi encheram totalmente. Vamos buscar a Deus para que possamos realmente estarmos saciados. Para enchê-las completamente, talvez de lágrimas, dos medos, dos corações feridos, da esperança perdida, do seu cansaço, da sua raiva, das suas frustrações. Não existe, né? De preencher as jarras o quanto puder. Então, espere pelo milagre. Acredite, então, que a vida não é possível sem milagres. Não é possível. Vamos imaginar, vamos pensar em quantas vezes Deus agiu na nossa vida e precisou de um milagre. E vamos continuar necessitando de milagres até Jesus voltar. O quarto requisito é: tenha fé em Jesus.
Eis então o desfecho da história, né? No verso 11, e diz: com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus estava iniciando o seu ministério. Agora imagine o convite que Jesus fez aos seus discípulos. E agora os seus discípulos virem esse milagre. Como que ficou o coração dos discípulos? Com muito mais vontade de poder seguir o mestre, né? Não somente porque Jesus fez aquele milagre tão extraordinário, mas porque ele viu que aquele convidado, ele era realmente muito especial e os discípulos estavam ali realmente com muita vontade de convidar Jesus para ser o seu convidado especial. Maria foi a primeira a crer no poder de Jesus e em seguida ela transmitiu confiança aos outros. Ela, no momento, não foi capaz de realizar o milagre. Os discípulos também não puderam. Mas Jesus transformou a água em vinho e sempre será a pessoa certa para transformar nossos problemas em bênçãos. De modo que a salvação é o começo dos milagres de Deus, realizando-se milagre após milagres. E tudo para a honra e glória de Deus. Quando acabar o vinho da confiança, da solidariedade, da ternura, da esperança, da paciência, de uma vida justa e repleta de paz, vem Jesus com um novo vinho e devolve a alegria, o brilho perdido, surpreendendo a todos nós no final por fazer um milagre, né? Surgir o vinho novo em nossa vida, em nossas dores, em nossos lutos. Ele é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios 3, 20. Talhas cheias do bom vinho servem não somente para preencher a vida de quem precisa de milagre, mas também para ser compartilhado com aqueles que ainda não experimentaram o poder de Jesus. Como servos fiéis, temos o privilégio de compartilhar com o próximo a palavra de conforto, de coragem, de transmitir a experiência do perdão e a promessa do reino de Deus, comunicando dessa maneira a visão de um novo céu, de uma nova terra. Será que estamos pensando mais no novo céu e na nova terra? Estamos certos, né, meus queridos, de que o primeiro milagre de Jesus demonstrou o poder transformador que viria exclusivamente dele. E que Deus possa estar conosco todos os dias, porque hoje nós estamos aqui, neste momento, no Go Six, convidando Jesus para estar na nossa vida. Vamos pensar durante todos os momentos desse dia que Jesus é o convidado especial da nossa vida para poder nos trazer paz, porque Ele é o grande consolador. Nós não estamos aqui só para poder buscar resolver os nossos problemas, nós estamos aqui para poder buscar o poder do Espírito Santo. Então, nós estamos convidando o Espírito de Jesus. Jesus já foi para os céus, mas Ele está ainda aqui conosco. E assim como Ele foi convidado naquela época por aqueles noivos, possamos também convidar o Espírito Santo para poder estar conosco nesse dia. Mas esse convite precisa ser todos os dias, abrindo a porta dos nossos corações, e que o Senhor possa trazer o consolo, possa trazer a paz, possa trazer aquilo que você e eu precisamos. E que essa transformação possa ser feita em nosso coração e que possamos levar essa mensagem de conforto para os outros e não ficar só conosco. Que Deus nos abençoe e que possamos ter um dia
maravilhoso na presença de Jesus, porque Ele é o nosso convidado. Amém.